Paz do Senhor, igreja. Amém? Bem-vindos a mais um culto à Viva Jovem. Eu gostaria de ler uma palavra que se encontra em João 10, versículo 27 e 28. Ninguém precisa abrir porque é um versículo bem conhecido. Que diz assim: As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará de minha mão. O que quer dizer com isso? A gente sabe que uma ovelha, um animal, ela tem o seu pastor, ela confia no seu pastor e ouve a voz dele. Seja para qualquer lugar, seja para os pastos, quanto para o aprisco que ele aí chama. E isso é uma coisa que a gente deve fazer, confiar e escutar a voz de Deus. Não só ouvir, entrar por um ouvido, sentar aqui, entrar por um ouvido e sair por outro. Mas sim escutar e pôr em prática tudo aquilo que Ele nos ordena. Seguir Ele é um grande privilégio para nós cristãos. Isso não nos faz ficar imune de ter provações e problemas durante a vida. Mas uma coisa é certa: Ele não morreu na cruz em vão. Ele morreu por nós. E é algo que Ele diz em Mateus 28, 20. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Amém? Sigo agora o pessoal do louvor. Aleluia. Você já chegou aqui essa noite? Tá um friozinho, a gente tá tudo encolhidinho. Mas quem puder levantar, levante. Quem quiser ficar sentadinho, fique sentado. Mas vamos tirar um momento de verdadeira adoração ao Senhor essa noite. Quanto mais você adorar, mais quentinho vai ficar. Não perca tempo, adore ao Senhor. Aproveite esse momento que Ele nos deu. E vamos nos unir em uma só voz e entregar o nosso melhor louvor ao Senhor. Aleluia. Jesus, em Tua presença, reunimos nós aqui. Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer Teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Você pode repetir ao Senhor e diga que você está aqui só para louvar e engrandecer o nome dEle. Ele é digno de toda honra e de toda glória. E cante como uma oração mesmo. Diga ao Senhor: eu só quero a Tua presença. Aleluia. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti, pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não se
Nós chegamos aqui porque Ele foi bom conosco. Ele permitiu que estivéssemos aqui adorando ao nome dEle. Muitos não puderam estar aqui hoje por motivo de doença, mas você chegou até aqui, então aproveite esse momento. Te amo, Deus, tua graça todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Eu cantarei a bondade. Aleluia. A bondade dele dura para sempre. Aleluia. Entregue o seu melhor louvor ao Senhor essa noite. Não perca tempo. O Senhor tem algo a entregar. O Senhor tem algo a dizer no seu coração. Então preste atenção e solte a sua voz e cante em espírito e em verdade. Aleluia. Uma voz me disse lá no céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue.
está nesse lugar, já está ficando quentinho. E louve ao Senhor. Não deixe de louvar. Eu já sinto a brisa suave do Senhor aqui essa noite. Ele já estava aqui antes de nós, preparando o ambiente. Aleluia. Que possamos essa noite relembrar do primeiro amor e louvar ao Senhor de todo o nosso coração, com toda intensidade. Aquela intensidade. Aleluia. Que possamos dizer que sem Ele não temos para onde ir, pois só Ele tem as palavras de vida eterna. Ai, que saudade da Tua presença, de quando eu ouvia a Sua voz me chamando ao entardecer. E tudo era simples, sem formalidades, e o mais importante era aquele momento, só eu e você. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir tua voz me chamando de filho. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir tua voz me chamando de filho. E tudo era simples, sem formalidades, e o mais importante era aquele momento, só eu e você. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir tua voz me chamando de filho. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir tua voz me chamando de filho. Pra onde eu irei? Pra onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Só tu és o caminho, a verdade e a vida. Pra onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Só tu és o caminho, a verdade e a vida. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir tua voz me chamando de filho. Mas quero voltar ao primeiro amor. Eu reconheço, sem ti nada sou, nada melhor que ouvir tua voz me chamando de filho. O Senhor está nos chamando de filhos. Isso não é qualquer coisa. Nós somos chamados filhos de Deus. Aleluia. Que possamos declarar essa noite que Ele é o Alfa e o Ômega. Em Apocalipse 21,
6 diz que Ele é o alfa e o ômega, princípio e fim. E aquele que tem sede de graça irá dar de beber da fonte da água da vida. Então diga essa noite que Ele é tudo, tudo, tudo. Outro
Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Primeiramente, quero aproveitar para agradecer a Deus pela oportunidade. É sempre um privilégio a gente estar falando da palavra dele. E quero também agradecer ao convite, à confiança. O nervosismo faz parte, mas a gente consegue vencer. Eu gostaria que quem trouxe Bíblia abrisse lá em 1 João, capítulo 4, versículo 8. João, capítulo 4, versículo 8. O pessoal do Aviva está fazendo um estudo sobre os atributos de Deus. E já foram vistos alguns atributos incomunicáveis, que são aqueles que somente Deus possui, Ele não compartilhou conosco. Então, nós já vimos sobre a onipotência, a onipresença, a onisciência e a imutabilidade de Deus. E hoje nós vamos falar de um tema que é muito conhecido, e acredito que essa afirmação chega a ser universal. Deus é amor. Então, hoje nós vamos falar sobre o Deus que ama, que é um atributo comunicável, Ele compartilhou conosco. 1 João capítulo 4, versículo 8 diz: Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Podem tomar os seus assentos. Esse versículo é um versículo curto, mas ele foi o escolhido para ser o versículo base da ministração, porque ao final dele ele afirma: Deus é amor. Então a afirmação bíblica de que Deus é amor revela não apenas que Ele ama, mas que Ele é o próprio amor. Então, o amor faz parte da natureza divina de Deus. O amor, ele faz parte do perfeito caráter de Deus. E com isso, eu fui pesquisando algumas características do amor de Deus que estão descritas na Bíblia. O amor de Deus, ele é um amor eterno. O amor de Deus, ele existe desde sempre e para sempre existirá. Então, Deus nos ama ainda quando estávamos no ventre de nossas mães e continuará nos amando até a eternidade. Em Salmo 136, verso 1, a Bíblia fala que devemos dar graças ao Senhor porque Ele é bom. E o seu amor dura para sempre. Então, o amor de Deus sempre existirá e sempre nos acompanhará. O amor de Deus, ele é um amor gratuito. Nós não precisamos pagar uma taxa, pagar um valor para sermos amados por Deus. Ele não nos cobrou absolutamente nada. Ele apenas doou o seu amor a nós. E o seu amor, ele não é baseado em uma troca de favores. Não, se você fizer isso para mim, eu vou te amar. Não existe isso, ele apenas nos amou. O seu amor, ele é baseado na graça e não em troca de favores. O amor de Deus é sacrificial. Uma prova disso, ele entregou o que ele tinha de mais precioso por nos amar. O seu filho, o seu único filho, o seu filho unigênito, foi entregue em uma cruz de dor, para que hoje pudéssemos estar aqui falando do amor dele. Ele entregou o seu único filho por amor a nós e para nos trazer a salvação e a redenção. Romanos capítulo 5, versículo 8, a Bíblia fala que Deus demonstra seu amor por nós dessa forma, que Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O amor de Deus, ele é incomparável. Não existe outro amor no mundo que se compare ao amor de Deus. Nós podemos procurar em outras pessoas, nós podemos procurar em lugares, em coisas, em cargos, mas nós nunca encontraremos um amor igual ao de Deus. E nós nunca seremos amados por outra pessoa da forma que Deus nos ama. Em Isaías, capítulo 50, versículos 15 e 16, esse versículo ele fala muito comigo, que diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda a mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você nas palmas das minhas mãos. Então, o amor de Deus, ele compara basicamente ao amor de mãe, e ele fala, olha, o meu amor, ele ultrapassa o amor de uma mãe. A gente não está aqui desmerecendo os outros amores, mas a gente sabe que o amor de uma mãe é um amor muito forte. Ela cria laços
muito íntimos e afetivos com o seu filho durante a gestação, durante a amamentação. É todo um processo e somente ela pode fazer isso. Mas a Bíblia fala que ainda que possa ter mães que abandonem seus filhos, que esqueçam, que desamparem eles, Deus jamais nos esqueceria, Deus jamais nos desampararia. O amor de Deus, ele é incondicional. Ele não está baseado nas minhas condições. Não é sobre o que eu faço, não é sobre o que eu penso, o que eu falo. Deus não se importa com isso. Ele me ama e apenas me ama. O amor de Deus, ele não é baseado nas minhas condições, ele não é baseado no que fazemos ou no que pensamos. Ele não nos ama devido às nossas condições, ele nos ama por quem nós somos. Então, se eu estou forte, ele me ama. Se eu estou fraco, ele continua me amando. Se eu estou perto dele, ele me ama, mas se eu me afasto, ele ainda continua a me amar. E eu confesso que essa foi uma parte muito difícil para mim, nascida em lar cristão, e que sempre cresceu dentro de uma igreja, entender. Porque desde pequena eu aprendi sobre os princípios bíblicos e eu fui orientada a seguir o caminho da fé. E chega um período da vida que não é mais responsabilidade dos nossos pais, agora é a nossa responsabilidade. Eu preciso cuidar da minha intimidade com Deus. E eu decidi ser uma menina que não, eu vou tentar fazer tudo certinho, tudo dentro da Bíblia. E quando me caiu a ficha que eu podia estar fazendo tudo certinho, o amor que Deus sentia por mim era o mesmo dos meus colegas que faziam tudo errado, foi uma confusão. Como assim Deus me ama exatamente do mesmo tamanho que Deus ama aqueles que não estão servindo a Ele? Mas esse é o amor de Deus, é o amor incondicional. Ele ama quem está aqui dentro, mas Ele também ama da mesma maneira quem está lá fora. Ele ama quem está aqui, levanta as mãos e louva o nome dEle, mas Ele ama da mesma forma aqueles que lá no mundo dizem não acreditar na existência dEle. O amor de Deus, então, em 1 João capítulo 4, versículo 9, diz que foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dEle. E o amor de Deus é um amor comunicável. O Senhor comunicou conosco o seu amor, Ele compartilhou com a gente o seu amor. Então, hoje nós só amamos e aprendemos a amar porque um dia Ele nos amou primeiro e nos ensinou o que é o amor. Em 1 João 4,19 diz que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E essa é mais uma prova desse amor incondicional. Ele não esperou que a gente amasse Ele primeiro para nos amar. Ele nos amou, mesmo quando ainda nós não o amávamos. Lá no Novo Testamento acontece um episódio muito interessante, em Mateus 22:36. Um fariseu que era perito da lei, ele resolve questionar Jesus sobre qual seria o maior mandamento da lei. Aquela lei de Moisés, os 10 mandamentos. E Jesus, ele resume perfeitamente toda a lei. Ele fala, o amor. A lei é resumida no amor. E aí ele prossegue. O primeiro, amar a Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. E nós sabemos que existem 10 mandamentos, mas se nós formos analisar, se a gente amar a Deus e amar ao próximo, nós cumpriremos todos os 10. E é interessante que Jesus ele traz esse complemento do que é amar a Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Então Jesus estava dizendo, olha, vocês precisam amar a Deus na sua totalidade, em todas as dimensões do que vocês foram feitos. Coração, alma, entendimento. Mas será que nós de fato temos retribuído esse amor que recebemos de Deus? Será que nós amamos Ele em nossa totalidade? Ou será que é só da boca para fora? Eu digo que amo a Deus, mas eu não vivo uma vida de quem ama de fato a Deus. Só que é de fato muito difícil a gente entender como a gente tendo um amor tão falho, tão raso, Deus ainda continua nos amando tão profundamente. Porque o amor de Deus, ele é algo que a gente não consegue mensurar, porque a nossa concepção de amor, ela é baseada em experiências terrenas e humanas.
Então, existem pessoas que pode ser que eu amava muito e hoje eu já não amo mais. Ela fez alguma coisa que me decepcionou. Existem pessoas que talvez antes eu não amava e agora eu posso amar. O nosso amor, ele é baseado em condições, o amor de Deus não. Então, como entender esse amor? Esse Deus que continua me amando de uma forma extraordinária, mesmo quando eu viro as costas para Ele e me afasto. E aí a gente fica pensando, e se existisse uma história, um evento, um relato, alguma coisa que pudesse pelo menos tentar nos explicar, nem que fosse um pouco, sobre esse amor de Deus? Sobre que fizesse a gente entender como que Deus continua me amando incondicionalmente, mesmo quando eu negligencio e me afasto dele completamente. E eu acredito que a Bíblia toda, ela é a carta de amor que Deus escreveu a nós. E essa carta de amor, ela é tão completa que ela tem esse relato. A Bíblia vai descrever a história de um homem chamado Oséias. E Oséias, ele foi alguém escolhido não apenas para compreender esse amor, mas para sentir na própria pele o nível e a paixão desse amor gigante de Deus. A vida de Oséias retratou a magnitude do seu grande amor. Então, agora nós vamos entrar um pouquinho na história de Oséias e depois nós vamos fazer uma semelhança com os nossos dias atuais. Oséias, ele era um profeta e a sua história está escrita na Bíblia, ele é considerado como um profeta menor. A narrativa bíblica não nos traz muitas informações sobre os antecessores de Oséias. Nós só sabemos o nome de seu pai, que era Beeri. Na época em que Oséias viveu, o reino de Israel já havia sido dividido em reino de Judá e reino de Israel. Então ele exerce o seu ministério durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, que foram reis de Judá, e do rei Jeroboão, que foi rei de Israel. E no momento que ele viveu e que ele foi chamado para profetizar, estava uma época de muitas turbulências, eram inconstâncias políticas internas e também no cenário internacional do seu povo. Mas havia um problema maior. O povo de Israel havia se corrompido com a religião dos povos pagãos, dos outros povos que viviam ali junto. Então, o povo de Israel, aquele povo que era o escolhido de Deus, eles rejeitaram e passaram a adorar outros deuses. Assim, eles quebraram a aliança que o Senhor tinha feito com eles há muitos anos atrás. Oséias, então, ele foi chamado para profetizar ao povo sobre a infidelidade e chamar eles ao arrependimento e à redenção e à reconciliação com Deus. Mas é interessante que Deus não entrega a Oséias apenas as palavras para serem profetizadas. Ele dá uma ordem. É como se ele estivesse dizendo, olha, eu vou te dar as palavras, mas antes você vai precisar sentir, viver para entender o que eu vou querer falar ao povo. Deus simplesmente fala a Oséias, você vai ter que ir escolher uma mulher adúltera. Você vai ter que se casar com uma mulher prostituta. E eu penso que Oséias, por ser um homem temente a Deus, um homem bom, um homem íntegro, ele não tinha planos de casar com uma mulher com essa reputação. Provavelmente ele tinha planejado casar-se com alguém que seguia os mesmos preceitos da fé que ele. E de repente Deus vai e diz para ele se casar com alguém adúltera. Como que ficaria também a reputação dele? Como as pessoas olhariam para ele? Oséias, o profeta, se casou com aquela mulher. Mas por ser temente, ele cumpre o chamado de Deus. Ele vai e se casa com Gomer, o nome da mulher dele. Era uma mulher prostituta. E ele não apenas se casa com ela, mas ele passa a amar ela. E a vida de Oséias foi, de fato, a profecia. Sendo assim, ele se casa com Gomer. E Gomer, depois de um tempo, ou perto do casamento, ela teve filhos, ela gerou filhos. E nós não sabemos, de fato, se os filhos eram legítimos de Oséias ou eram filhos da infidelidade. E cada filho recebeu um nome que Deus orientou Oséias a dar, que significava alguma coisa ao povo. Então, o primeiro filho se chamou Jezreel, que significava Deus semeia.
Deus iria começar a semear aquilo que o povo estava plantando. A segunda filha se chamou Lo-Ruama, que significa desfavorecida ou não amada. Deus estava prometendo que não amaria mais aquele povo. E o último filho se chamou Lo-Ami, que significava não meu povo. Deus estava falando, vocês não serão mais o meu povo. E acontece que depois do seu casamento, mesmo após Gomer ganhar um lar, uma família, mesmo que talvez os filhos não fossem do seu marido, mas ela ganhou uma reputação, um lar para morar, ela simplesmente larga tudo e volta às suas práticas adúlteras. Ela simplesmente negligencia o seu esposo e tudo que ela havia recebido e decide voltar para o seu passado e para as suas práticas mundanas. E acontece que Oséias podia muito bem, ela voltou, então agora eu não quero mais saber. Mas no capítulo 3, ele tem por título a reconciliação de Oséias com sua mulher. Deus vai e fala para Oséias, Oséias, olha só, você vai tratar novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Você vai fazer isso e você vai amar ela como eu amo os israelitas. Apesar de eles serem infiéis comigo e estarem adorando outros deuses. E quando Oséias sai a procurar por Gomer, ele não encontra ela numa condição favorável. Muito pelo contrário, ele a encontra numa situação desfavorável. Ela estava para ser vendida, leiloada, não sabemos ao certo. Mas para que Oséias pudesse resgatá-la novamente e trazer ela novamente para sua casa, ele precisava comprar ela. Então pensem como ficou a reputação dele. Primeiro ele teve que ir num lugar provavelmente que não era um lugar que Oséias frequentava. E aí ele olha para sua esposa e vê ela naquelas condições tão deploráveis, sendo vendida. É sério mesmo? Eu vou ter que comprar ela para ter ela de novo? Mas ele paga o preço. Ele a compra. E por mais que ele a comprou, ele não trata ela como uma escrava, e sim como sua mulher novamente. E ele ainda diz para ela, você viverá comigo por muitos dias, não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, eu viverei com você. E aí os capítulos se seguem sobre a acusação contra Israel, o julgamento contra Israel, um povo que se tornou obstinado, o castigo sobre eles, mas vem o capítulo 11, que tem como título o amor de Deus por Israel. E aí Deus começa a falar ao seu povo, quando Israel era menino eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas quanto mais eu o chamava, mais eles se afastavam de mim. Eles ofereceram sacrifício aos Baalins e queimaram incenso para os ídolos esculpidos. Mas fui eu quem os ensinou a andar, tomando-os nos braços, mas eles não perceberam que fui eu quem os curou. Eu os conduzi com laços de bondade e de amor, tirei do seu pescoço o jugo e me inclinei para alimentá-los. E aí os versículos seguem e tem um versículo que fala, como posso desistir de você? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? E depois ele fala, não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruí-los. E aí, depois, o último capítulo, capítulo 14, tem como título As Bênçãos do Arrependimento. Então, por mais que Deus estivesse determinado a fazer daquele povo não mais o seu povo, ele ainda assim se compadeceu por amor e os perdoou. E nós sabemos que a história de Oséias é uma perfeita analogia com o amor de Deus para com o seu povo. Nós sabemos que Oséias ele profetizou especificamente para o povo de Israel. Mas, se nós formos considerar os fatos e comparar com a atualidade, nós vamos encontrar muitas semelhanças. Assim como Oséias amou uma mulher que não era digna de ser amada, Deus nos amou mesmo nós não sendo dignos de sermos amados. Somos pecadores, cheios de falhas. Estávamos cegos, estávamos mortos em nossos próprios pecados e estávamos distantes da glória de Deus. Tanto é que em Romanos 3:23 a Bíblia fala, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas o texto traz uma continuação no versículo seguinte que diz,
sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Então, mesmo sem merecer, o Senhor nos amou. Mesmo que nós não éramos dignos de receber, Ele nos concedeu o amor dEle. E assim como Gomer possivelmente gerou filhos da infidelidade, nós, muitas vezes, geramos planos, sonhos, projetos que não foram gerados por Deus, que não vieram de Deus. Na tentativa de cuidar do próprio nariz, de eu sei me cuidar, eu sei me virar, eu mando em mim mesmo, nós assumimos cargos, iniciamos projetos, começamos um sonho, sem ao menos perguntar a Deus se era aquilo que Ele queria para nós e se aquilo foi gerado no coração dele também. Assim como Gomer gerou filhos da infidelidade, às vezes nós entramos em portas que foram abertas, mas que não foi Deus quem as abriu. Ou às vezes nós decidimos, não, eu vou fechar essa porta da minha vida e deixá-la trancada, quando Deus ainda não havia dito não. Então, como Gomer, às vezes nós geramos coisas que não foram geradas no coração do Pai. Mas, ainda assim, Ele continua nos amando e está disposto a cuidar até mesmo das coisas que não foram geradas por Ele. Eu imagino Deus olhando para a gente, tipo, poxa, filho, podia ter me perguntado, mas já que você gerou, o Pai te ajuda a cuidar. Ao ler a postura de Gomer, por ela ter negligenciado seu esposo e voltado às suas práticas adúlteras, às vezes a gente pode considerá-la culpada, considerá-la como louca. Ah, como é que ela fez isso? Ela já tinha um lar, ela já tinha uma família, tinha uma reputação, por que ela voltou? E com toda certeza esses atos dela desagradaram seu esposo. Mas mesmo nós julgando a história de Gomer e falando, ela é culpada, às vezes nós fazemos exatamente o mesmo com Deus. Às vezes nós voltamos às nossas práticas antigas. Às vezes retornamos a fazer, a falar ou a frequentar lugares dos quais Deus já nos tirou com mão forte. Somos aqueles que já traíram a sua confiança, que já abusaram da sua misericórdia e que às vezes teimam em caminhar pelas mesmas ruas traiçoeiras das quais Ele já nos tirou. Oséias, quando encontra Gomer, ela estava em um estado deplorável. E às vezes a gente teima em voltar a fazer coisas que não agradam a Deus e quando Ele nos encontra, meu Deus, o que foi que você fez, meu filho? Como é que você voltou para essa situação? E assim como Oséias podia muito bem ter feito caso de Gomer e pensado, eu não vou mais atrás dessa mulher, eu não vou amá-la novamente. Deus podia ter feito isso conosco. Ah, de novo? Ele virou as costas para mim de novo, quer saber? Vou abandonar, não vou mais amar esse povo. Mas Ele fez o contrário. E assim como Oséias pagou um alto preço para ter a sua esposa novamente, Deus, Ele pagou um alto preço para nos tirar do lamaçal do pecado e ter nós em seus braços novamente. E não foi qualquer preço, foi preço de sangue. Enquanto Oséias caminhava talvez pelas ruas procurando a sua esposa e gritando, Gomer, Gomer, onde você está? Foi a mesma situação quando Jesus deixou de toda a sua glória, se fez homem, veio e andou por essas terras e procurava como se estivesse gritando, meus filhos, onde vocês estão? Até que chega um dia que ele tem que ir para a cruz, porque ele sabe que se não fosse aquela cruz, nós não estaríamos nem aqui hoje. Ele sabia, o Pai já tinha avisado ele, olha, se você não morrer naquela cruz, aquele povo não tem mais salvação. É você a salvação deles. Então, João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Deus vai lá e paga o preço. Ah, voltou? Mas eu paguei o preço, eu quero ele de volta.
E vai tratar como escravo? Não, não, vai ser meu filho. Vai voltar a ser meu filho. Eu criei para ser meu filho. Nada pode definir o amor de Deus. E eu, bem curiosa, fui pesquisar os significados dos nomes de Oséias e Gomer. E eu me surpreendi. Oséias significa salvação. E Gomer significa completa. Tudo que aquela mulher parecia era não ser completa. Não, ela não é completa. Mas assim como Gomer se tornou completa após a sua salvação chegar a pagar o preço e dizer, você é minha, nós nos tornamos completos quando a nossa salvação, que é Jesus, na cruz do Calvário disse, eu pago o preço, eles são meus. Embora a gente tente entender esse amor de Deus, nenhuma palavra dita durante toda essa ministração poderia ser capaz de definir esse amor. Em Efésios 3, nós possuímos a revelação que podemos compreender a altura, a largura, a profundidade do amor de Deus e conhecer esse amor que excede todo entendimento. Mas as palavras são compreender e conhecer. Acredito eu que por exceder todo o nosso entendimento, a gente não seria capaz de definir com uma única palavra, com uma única frase, porque o amor dele é inexplicável. O amor de Deus, ele é incondicional, o amor de Deus é incalculável. O amor de Deus é imensurável, é perfeito e inseparável. Nada pode nos separar desse amor. Existe apenas uma coisa que pode nos afastar desse amor, que é o pecado. Mas o seu pecado, ele nunca será grande o suficiente para ultrapassar o amor de Deus. O seu pecado, ele nunca será grande o bastante para Deus não conseguir perdoar ele e jogar no mar do esquecimento. Eu sei que você pode ter tido uma vida da qual você se envergonha e talvez até esconde debaixo do tapete. Ninguém pode saber que eu já fiz isso. Mas o Senhor sabe, e ainda assim Ele te escolheu e te amou. Às vezes a gente faz coisas que a gente acha que ninguém está vendo. Deus está. E ainda assim Ele escolheu nos amar. Olha que incrível. Ele sabe das nossas piores fraquezas. Ele sabe dos nossos piores defeitos. Ele sabe quem de fato nós somos, o que já cometemos de errado, quantas coisas já fizemos, mas Ele ainda assim escolheu nos amar. Às vezes, a pessoa mais íntima de nós, ela não conhece a gente verdadeiramente, ela não sabe os pecados talvez que estão lá escondidos. Não vou contar para ninguém, ou os defeitos que estão escondidos, mas Deus, Ele sabe. E ainda assim, Ele escolheu te amar. Ele sabe da sua pior versão, mas Ele te ama mesmo assim. E para encerrar, eu gostaria de ler Romanos 8, 38 e 39, que diz: pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada na criação pode nos separar desse amor. O pecado, ele afasta, mas ele não é tão forte para nos separar. Se nós corremos para Ele e dissermos, Pai, me perdoa, Ele vai nos perdoar porque Ele nos ama. Pensa, Ele resolveu te amar quando você não merecia. Quando você talvez falava, não, eu não vou servir a esse Deus. Ele já te amava. Eu gostaria que você se colocasse de pé. A Dani vai cantar um louvor e eu quero que esse louvor você faça da sua oração. E aproveite enquanto o louvor estiver sendo entoado e se esqueça dessa superfície humana, terrena, e se conecte ao sobrenatural. Chegue ao trono de Deus com confiança e diga a Ele: Senhor, muito obrigado por me amar. Feche os seus olhos e diga: Senhor, muito obrigada pelo teu amor, porque se não fosse esse amor, ai, o que seria de mim? Senhor, muito obrigado, porque mesmo o Senhor conhecendo a minha pior versão, o Senhor ainda me ama.
Mesmo o Senhor às vezes ouvindo da minha boca dizendo, eu não aguento mais, o Senhor ainda me ama. Mesmo quando eu falo, quer saber, Deus, eu vou parar, o Senhor ainda me diz, eu te amo. Comece a agradecer ao Senhor por esse amor. Comece a reconhecer que você não é digno de ser amado, você não era digno nem de estar aqui, mas Ele te escolheu e te amou. Você pode ter sido abandonado, negligenciado, alguém pode ter te dito algo que te feriu, mas o Senhor, Ele não esquece de você. Você está gravado nas palmas das mãos de Deus. Ele sabe exatamente quem você é, Ele conhece o seu nome, onde você mora, onde você trabalha. E cada passo seu, Ele vigia e cuida para que você não tropece. E se tropeçar, Ele estende a mão, te levanta e diz, vamos filho, você é forte. Eu estou com você. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Mas se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. E sem o seu amor, sem o teu perdão, o que seria de mim? E Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Cante, Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços. Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele me ama, e Ele está sempre de braços abertos para mim. Boa noite, meus irmãos. Toma seus assentos. Obrigado, Dani. Obrigado, Rafael. Irmãos, foi bom? Amém? Foi bom, Nath? Com mais calma? Irmãos, então, a gente começou isso daqui com o Congresso dos Jovens, né? Buscando por intimidade. Vocês lembram? E a gente continuou esse trabalho, porque como que a gente vai ter intimidade com quem a gente não conhece? E como que a gente vai conhecer alguém se a gente não conhece o caráter dessa pessoa? E o estudo dos atributos é justamente nos dando continuidade ao congresso, para a gente conhecer o caráter de Deus. E a Nath foi muito, a Carol foi muito bem quando ela, na introdução, quando ela falou sobre o que eram os atributos, né? Os comunicáveis. A gente está indo para o nosso, esse é o nosso terceiro ciclo.
O primeiro a gente falou sobre a onisciência e a onipresença, Capivari e Tubarão, imutáveis. O segundo a gente falou sobre onipotência e imutabilidade, também incomunicáveis. E a gente iniciou esse terceiro ciclo com a Carol, falando sobre o amor. E semana que vem será lá em Tubarão. Irmãos, eu queria perguntar uma coisa para vocês, para a gente não se estender muito. A gente vai cantar de novo? Não? A gente vai fazer, eu vou encerrar e aí a Dani canta mais uma música e a gente faz desse último louvor o nosso encerramento. Tá bem assim? Beleza. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Deus nos ama. E por que Ele nos ama? Porque Ele perdoa os nossos pecados, como a Carol bem colocou. Não é verdade? Então, eu vou colocar uma situação diante de vocês. Tem um juiz, você é um pai, você tem um filho, e esse seu filho foi assassinado. É bem trágico. Seu filho foi assassinado. E você está na frente de um tribunal. O juiz está sentado, julgando esse assassino do seu filho. E nesse julgamento, antes de ouvir as testemunhas, antes de fazer mais nada, o juiz diz assim: eu declaro inocente. O que é que você acha? Esse juiz é bom? Ou não? Se ele é bom, como que ele pode perdoar um assassino? Ele pode ser bom, você pode pensar que ele é bom, porque daí a bondade é subjetiva. Foi bom para a família dele e para o assassino, mas não foi bom para o pai do assassinado. Mas ele é justo? Porque Deus é bom, mas ele é justo? Se ele simplesmente proclamasse a absolvição, Deus seria justo? Sim ou não? Não. Não pode proclamar, não pode declarar justo um assassino. Mas Deus é justo? Então como é que Ele pode perdoar os nossos pecados? É de se pensar, né? Mas isso aí é um assunto para a semana que vem com o pastor Eliseu, porque ele vai pregar sobre Deus é justiça. Tá bom? Lá em Tubarão. Espero que vocês participem. E a gente vai se aprofundando nesse conhecimento de Deus, porque é muito bom saber que Deus é amor. Mas é melhor ainda saber que Deus é justo. Porque um juiz justo, um credor justo, não cobra duas vezes a mesma dívida. Amém? Você não foi só perdoado, você teve a sua dívida paga. E o juiz justo não cobra duas vezes a mesma dívida. Amém? Vamos se colocar de pé? Vamos orar, cantar e nos despedir? Senhor, nós te agradecemos por esse momento. Te agradeço pela vida da Dani, pela vida do Rafael, pela vida da Natália, que fez a abertura, pela Carol, que pregou para a gente. Obrigado, Senhor, por todos que estão aqui. Obrigado pela oportunidade que nós temos de compartilhar esse momento como igreja, de ouvir a Tua palavra, Senhor, de aprender mais de Ti e nos aprofundando em intimidade contigo. Obrigado por todas as vidas, Senhor, do Aviva Jovem, que se comprometeram a construir esse ambiente. Tem se dedicado, Senhor, para que essa obra prossiga. A gente sabe que não é fácil. Os alicerces, às vezes, são muito mais importantes do que as paredes. E nós sabemos que tem muita gente escondida por trás dessa obra, que não aparece, mas que se dedicam com toda a força. E eu peço que o Senhor abençoe essas vidas, dando cada vez mais determinação e mais motivação. Irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê toda a paz. Amém? A gente ouve esse louvor e estamos despedidos. E até semana que vem, lá em Tubarão.